Projeto de vapor e contaminação em alimentos e bebidas. Primeiramente, o que é um sistema de vapor? Para criar o contexto mental necessário, antes de falar sobre tubulações, isolamento térmico, vamos entender como funciona um sistema de vapor de forma básica e direta. Um sistema de vapor inicia em uma caldeira geradora de vapor. A caldeira de vapor queima um determinado combustível, como lenha, gás natural, GLP, óleo diesel e outros tipos de combustíveis. A queima desses combustíveis gera calor, e esse calor é transferido para a água, que sob pressão se transforma em vapor saturado. Existem controles para a caldeira, tanto controles de pressão de operação, quanto controles de alimentação e nível de água, por exemplo. Existem também controles de ventilação, queima de combustível, e todos eles geram a melhor eficiência térmica da caldeira, através da automação. Para a automação de caldeira, normalmente são utilizados dois equipamentos como principais e fundamentais. Esses equipamentos são os transmissores de pressão e os inversores de frequência. Através do controle da pressão e variação dos motores de alimentação de água e combustível da ventilação, podem ser feitos de maneira proporcional, ou seja, de acordo com a necessidade real do processo naquele momento, diminuindo a abertura de válvulas de segurança, que é muito comum em sistemas on-off, os que não são controlados por inversores de frequência. E, consequentemente, diminui também o desperdício de vapor. Qual é o tubo correto para utilizar em sistema de vapor? A tubulação normalmente é montada com tubos de aço carbono, do modelo norma Schedule 40. Existem duas variações desse tubo, os com costura, que são os soldados, e os sem costura, que não possuem emenda. Os tubos sem costura apresentam maior durabilidade devido à sua construção mais robusta, sendo o melhor tubo para projetos ou para reformar o seu sistema de vapor. Como dimensionar a tubulação de vapor? O dimensionamento de tubulação de vapor deve ser feito de acordo com a velocidade de vapor naquele trecho de tubulação. Considerando variáveis como a pressão, a vazão, é possível chegar a um denominador comum, a um resultado. A forma de cálculo é a seguinte, onde ms é igual à vazão de vapor, L, comprimento da tubulação, o D é o diâmetro interno do tubo, V é a velocidade de vapor e ΔP é a perda de pressão. Como manter o vapor com alto grau de qualidade nas tubulações e sistemas de aquecimento? Para o vapor ser mantido em alto grau de qualidade, ou seja, no máximo do seu potencial de transferência térmica, precisamos observar dois principais fatores. O primeiro deles é a presença de condensado e o segundo é a presença de ar e de gases não condensáveis. A presença desses dois vilões térmicos cria película de isolamento entre o vapor e o equipamento ou produto a ser aquecido. Dessa forma, dificulta a troca térmica e exige mais tempo e mais combustível gasto para o processo gerar o mesmo resultado. Para eliminar o condensado e gases não condensáveis, basta fazer a instalação de botas de drenagem a cada 20 ou 30 metros de tubulação, instalar purgadores nas baixadas de vapor e fazer um final de rede com purgador termodinâmico, para que assim possa ser eliminado o condensado. Um purgador termostático faz a eliminação do ar do sistema. Qual é o melhor isolante térmico para tubulações e equipamentos de vapor? Os dois principais isolantes para sistemas de vapor, tanto tubulações quanto equipamentos, são a lã de vidro e a lã de rocha. Para tubulações, a lã de rocha apresenta melhores resultados, mais fácil instalação e desempenho. Mas para tanques e equipamentos, a lã de vidro apresenta um resultado superior. Devido ao seu peso específico ser muito menor, evita que o isolante se sedimente na parte inferior do equipamento. Dessa forma, vale o estudo do processo ou do equipamento em questão para definir qual dos dois é o melhor isolante a ser utilizado. O acabamento do isolamento é feito com chapa de alumínio ou aço inox, lisa ou corrugada, normalmente com 0,6 mm de espessura. Uso do vapor em laticínios. O vapor é um fluido de tratamento térmico e limpeza muito utilizado em plantas industriais de laticínios. Independente de ser produção de leite longa-vida, leite em pó, doce, creme de leite, leite condensado, sorvetes e uma série de outros produtos à base de leite. Apenas em 2015, o Brasil produziu cerca de 34 bilhões de litros de leite,
gerando a produção de mais de 130 mil toneladas desses subprodutos mencionados acima, que utilizam o leite como base da sua formulação. Você sabia que para produzir 1 kg de queijo são necessários 10 litros de leite? E tanto o leite quanto o queijo devem receber tratamento térmico adequado, desde o seu recebimento e pasteurização até durante a sua condução e a utilização final para a composição de novos produtos. Todo vapor injetado diretamente no leite, no queijo ou em qualquer outro produto alimentício deve ser filtrado por um filtro de aço inox sinterizado, conhecido como filtro culinário ou filtro sanitário. O elemento filtrante padrão utilizado é o elemento de 5 micras, porém o nível para filtração microbiológica é de 0,2 micras, e a sua construção é com tela plissada e não aço inox sinterizado. Além do processo de injeção de ar e vapor ultrafiltrados, o processo de pasteurização está presente em micro, pequenos, médios e grandes laticínios. A importância do leite pasteurizado, com o grande aumento de doenças vinculadas ao consumo de leite in natura, vem acarretando consequências graves ao ser humano, tornando-se necessário uma maior atenção dos órgãos fiscalizadores para que possam evitar possíveis doenças. O leite é um alimento rico em nutrientes essenciais para a saúde do ser humano. É durante o processo de ordenha do leite das vacas que acontece a maior contaminação, devido à precariedade das condições de higiene do manipulador e à saúde do animal, causando assim a proliferação de micro-organismos patogênicos e bactérias. O processo de pasteurização deve garantir a integridade do leite. Qualquer erro no processo de pasteurização pode ser grave. Torna-se necessário, a cada pasteurização, a contagem de bactérias de um modo geral, para que se tenha o grau de contaminação do produto. O alimento, como o leite não pasteurizado, necessita de fervura para evitar a ação de micro-organismos causadores de doenças. A pasteurização é um processo de descontaminação do leite que pode evitar a ação de bactérias de grande resistência, que podem ser eliminadas durante esse processo. As doenças transmitidas por alimentos contaminados contribuem para uma parcela considerável da mortalidade de um modo geral. A contaminação dos alimentos estragados ou fora dos padrões de qualidade exigidos para um consumo mais saudável vem aumentando cada vez mais em países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, por exemplo. Da legislação, Lei 15.607 de outubro de 2015, artigo 41. O estabelecimento deve possuir sistema de provimento de água quente ou vapor para higienizar as dependências, equipamentos e utensílios. Segundo, quando houver o uso da caldeira, a sua instalação e utilização não poderão comprometer as condições higiênico-sanitárias e de operação desse estabelecimento. A pasteurização do leite deve ser realizada por meio da pasteurização rápida ou pasteurização lenta. Entende-se por pasteurização rápida o aquecimento do leite até 72 graus centígrados de até 75 por 15 a 20 segundos, em aparelhagem própria, provida de dispositivos de controle automático de temperatura, termorregistrador, termômetro e válvula para o desvio do fluxo do leite. Entende-se por pasteurização lenta o aquecimento indireto do leite de 62 a 65 graus durante 30 minutos, mantendo-se o leite sob agitação mecânica, lenta em aparelhagem própria para tal processo. A pasteurização lenta só será permitida nos estabelecimentos que processarem até 2.000 litros de leite por dia, ou seja, uma produção pequena. Para realizar o beneficiamento de leite para consumo direto, são necessários os seguintes equipamentos. Primeiro, filtro de linha sob pressão ou clarificadora, pasteurizador a placa, no caso de pasteurização rápida, tanque de dupla camisa e resfriador a placa, no caso de pasteurização lenta, e uma envasadora. Concluímos que a atenção não só ao controle do processo de vapor, mas ao impacto que ele tem sobre a qualidade dos produtos e sua higiene
é primordial, em especial dentro das indústrias de alimentos e bebidas e na indústria farmacêutica. O uso de equipamentos de qualidade com a devida certificação, além de garantir a qualidade e segurança do produto final das indústrias, é um importante diferencial competitivo no que diz respeito à preocupação e engajamento social, mostrando a preocupação com os consumidores finais e conectando nossos negócios às pessoas de maneira profunda e efetiva. Dentro desse contexto de sistemas de vapor, instalações de vapor em laticínios, nós temos algumas boas práticas que podem ser implementadas, falando também no contexto de segurança alimentar, de pasteurização, de ultrafiltração. Então, falando em pasteurizadores, normalmente nós temos pressão reduzida e controle de temperatura. Então, nós fazemos isso através da utilização de um trocador de placas, que é um aquecedor de água, aquece água com vapor, e essa água quente que vai ser direcionada para o pasteurizador, que por sua vez vai fazer o aquecimento do leite, as temperaturas que nós vamos falar posteriormente. Então, o que acontece? Boas práticas para essas instalações. Quando nós temos os trocadores de calor, nós vamos ter na sua alimentação normalmente válvulas de controle modulantes e na saída purgadores mecânicos tipo boia. Qual que é uma ótima prática nessa entrada de vapor? A válvula modulante, muitas vezes, os clientes, a engenharia, a manutenção, enfim, utilidades, pensam que ela é completamente estanque. Mas, na verdade, a válvula de controle normalmente não é completamente estanque. Ela apresenta, sim, um pequeno vazamento. Por mais que ela seja nova, de uma marca muito boa, enfim, então, normalmente, ela apresenta, sim, pequenos vazamentos. O problema é que se ela não for estanque, a pressão interna no nosso trocador de calor, ela vai continuar subindo, tal como a temperatura, depois que o processo cessar. Então, uma ótima prática aqui na entrada é nós instalarmos válvulas tipo esfera com um atuador pneumático. E no CLP, no controlador desse sistema, nós podemos fechar essa válvula, que sim vai ser 100% estanque, para garantir a estanqueidade desse processo aqui e a pressão e temperatura dentro do trocador de calor, logicamente, não vai subir. Outra prática muito interessante aqui na saída, após o purgador mecânico de boia, a instalação de um visor retentor de fluxo. Então, o visor retentor de fluxo, ele tem uma esferinha interna e um vidro, onde você vai poder verificar a drenagem do trocador de calor, o funcionamento do seu purgador, do seu trocador de calor, e vai poder ter uma inspeção visual desse equipamento aquecedor de água. Falando de processo de filtração, nós podemos fazer o uso de separadores de umidade. Então, um separador de umidade, ele vai nos possibilitar fazer a separação, aqui a entrada de vapor, a saída, vice-versa, e aqui na parte inferior do separador, um purgador. O separador de umidade de vapor, ele faz o quê? Ele faz a separação do gás do vapor, que fica na parte superior, devido ao seu menor peso específico, da água, do condensado, que vai naturalmente ocupar a parte inferior e ser drenado pelo purgador. Então, na entrada de filtros sanitários, filtros culinários de vapor, a instalação de separadores de umidade vai proteger a integridade dos elementos filtrantes. Então, o elemento filtrante que está dentro do filtro, ele tem sim uma alta sensibilidade. Então, essa sensibilidade, essa alta sensibilidade, ela é muito protegida com essa prática simples. Por mais que seja um elemento pequeno, por exemplo, de 1 polegada, 3/4, existem também os separadores pequenos. Então, talvez um separador de umidade de 3/4 com conexão rosqueada e um purgador vai proteger o seu elemento filtrante, o seu filtro e também o seu processo. Vai aumentar a qualidade do seu processo e, principalmente, vai aumentar a qualidade do seu produto e o tempo do processo. Por quê? Se essa água estivesse sendo injetada no seu produto sem a presença desse separador de umidade, você estaria tendo um cozimento muito pior, muito menos uniforme.
você estaria afetando diretamente a qualidade do produto. O vapor que seria injetado no seu produto não seria um vapor seco. Logo, o seu produto não estaria com uma qualidade satisfatória. Nas carcaças dos filtros culinários, também existem dois pontos, que é o ponto superior e inferior. O ponto superior das carcaças é para a instalação de purgadores termostáticos, para a eliminação do ar formado nessa espécie de coletor que é o filtro sanitário. E na parte inferior, o dreno de condensado, feito através de purgadores de baixa vazão, para que não seja gerado arrasto interno dentro do filtro sanitário, protegendo também a integridade do filtro, a integridade do elemento filtrante e principalmente do seu produto e do seu processo, que vai ter a injeção desse vapor ou desse ar que vai ser ultrafiltrado para injeção diretamente no alimento ou na embalagem do alimento. Ainda no contexto de laticínios, antigamente os misturadores de água e vapor, e até hoje nas plantas menores, eram muito comuns. Mas o que acontece? Quando a gente injeta vapor diretamente sobre a água, nós temos alguns problemas e alguns riscos, principalmente relacionados à contaminação, que não é porque o vapor é quente ou está a uma temperatura, digamos, estéril, que ele é completamente limpo. E também as impurezas de tubulações de aço carbono, caldeiras, de eventuais raspas de solda na tubulação ou de pedaços mesmo de válvulas e juntas que são sim direcionados na tubulação, podem estar contaminando a sua água que você vai fazer a limpeza dos tachos, dos equipamentos. Então, dessa forma, como é que esse processo é feito hoje? O processo é feito com trocadores de calor, tipo placas desmontáveis, e também trocadores brasados monofásicos. Então você pode estar fazendo, por exemplo, a geração de 10, 20, 30, até mais metros cúbicos por hora para água de limpeza através do uso de trocadores de calor, onde você não vai ter contato direto do vapor com a água utilizada no seu processo. E essa água ela pode ser filtrada, pode ser uma água potável, sanitária, que aí sim vai ter um nível suficiente, específico de sanitariedade e a temperatura controlada, claro, com dispositivos como a gente já falou, válvulas modulantes, purgadores mecânicos de boia, o sensor PT100, os controladores CLPs, enfim. Então, para você estar fazendo a alimentação desse trocador de vapor, o controle da temperatura de água e utilizando essa água quente com segurança, com controle e com maior comodidade. A água aquecida no trocador de calor, dependendo do seu tamanho, do seu volume, da sua produção, ela pode ser armazenada e circulada no próprio trocador ou um reservatório separado também pode estar sendo utilizado. Dessa forma, não vai ser um problema a falta de água. Um reservatório isolado vai manter a água aquecida em circulação dentro do trocador para quando houver a necessidade do uso dessa água e a pressão do reservatório diminuir, você pode fazer inclusive uma automação com um transmissor de pressão, um inversor de frequência e uma bomba, mantendo o seu sistema sempre pressurizado, a pressão ideal, a temperatura ideal, ganhando muita tecnologia no seu processo e principalmente agregando segurança e confiabilidade a essa tecnologia e ao seu produto final.